Obrigado pelo lembrete, amor. E aí, né, pessoal, então eu falei para vocês que a gente ia utilizar a equação de Fourier, né, que era esse cara aqui, né, menos k vezes a dividido pelo L, né, vezes ΔT, certo? Beleza, e também dei, né, algumas explicações aí sobre como que essa equação funciona, né, para a gente, vamos dizer assim, melhorar a eficiência aí da troca de calor de um sistema térmico e tudo mais, né? Ok? E para hoje a gente vai discutir sobre a analogia entre sistemas térmicos e sistemas elétricos, tá? E vamos falar aí sobre resistência elétrica e resistência térmica, tá? Então vocês vão ter que puxar um pouquinho da memória aí, o que a gente estudava lá com lei de Ohm, lá no segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, tá? Quando a gente falava de física elétrica, eu sei que às vezes é difícil, né, lembrar pode ter sido faz tempo, mas a analogia lá com sistemas elétricos é isso, tá? Bom, então quando a gente olha com atenção para a lei de Fourier, né, a gente acaba percebendo uma coisa. Sabendo que o fluxo de calor é análogo à corrente elétrica e que a diferença de temperatura é análoga à diferença de potencial elétrico, a gente pode trabalhar da seguinte forma com a equação, tá? O que era o K vezes A aqui, que estava em cima, dividido pelo L, a gente acaba por inverter ele para a gente chamar esse cara aqui de resistência elétrica, certo? Porque a gente está falando aqui, ó, de uma característica do material, de uma área e de um comprimento. Igualzinho a gente tem lá na segunda lei de Ohm, né? Que a gente calcula lá a resistência elétrica de um fio, tá? E vindo também da segunda lei de Ohm, o ΔT aqui é análogo à nossa tensão elétrica. Porque tensão elétrica, pessoal, é uma diferença de potencial, né? De um potencial maior para um potencial menor. E quando a gente está falando de temperatura, lembram, né, que o fluxo de calor acaba acontecendo da temperatura maior para a temperatura menor. Beleza? Então aqui, ó, a gente consegue concluir que o nosso Q ponto, que é o fluxo de calor, ele acaba por ser a nossa corrente elétrica, né, uma analogia com corrente elétrica. O nosso ΔT é uma tensão elétrica, né? E o nosso L dividido por K vezes A acaba por ser a nossa resistência elétrica. Então essa é a nossa diferença de potencial térmico, a nossa resistência térmica e o nosso fluxo de calor acaba sendo a nossa corrente, entre aspas, térmica. Beleza? Oi? Esse K ele seria constante relacionado ao material. Né? Isso. Isso, a condutividade térmica do material. Estaria multiplicando o comprimento? Hã? Pelo que eu lembro da segunda lei de Ohm, ela não estaria multiplicando o comprimento? Na segunda lei de Ohm, ela é... Quer ver? Da segunda lei de Ohm, né, na verdade, ela vem ao contrário, né? Ômega vezes a área dividido pelo comprimento. Se eu não me... Opa, pera aí, deixa eu ver se eu não estou falando besteira. Segunda lei de Ohm. Que essas horas? Tá aqui, ó. É o comprimento, isso mesmo. É isso mesmo. É o ρ vezes L dividido por A. É isso mesmo. Mas aqui em sistemas térmicos, confia, é esse aqui, tá? É porque ele vem aqui, ó, ele vem aqui da lei de Fourier, tá? Quando a gente faz análise de lei de Fourier, ele vem multiplicando aqui, esse K, que é a condutividade térmica, ele vem multiplicando a área. Na verdade, ele não é a mesma coisa para calcular, tá? É só uma analogia. Esse cara aqui inteiro, ele vai calcular a resistência térmica. É só isso que eu quero que vocês lembrem, tá? O L dividido por K vezes A. Só isso, tá? Enquanto esse cara aqui vai ser a nossa variação de temperatura, que pode ser comparado com a tensão. Entendeu? Certinho. A única equação que é igual, parecida, é a da lei de Ohm, lá da primeira lei de Ohm, né? Resistência é igual a V dividido por I, mas só que eu só
inverti aqui, né? Tá aqui a resistência para baixo e isso aqui para cima. Só isso. Bom, então perceba que ΔT pode ser chamado de potencial térmico. Q ponto, fluxo de calor através da parede, e L dividido por K vezes A, que aqui vai ser substituído por R, é a resistência térmica da parede. Tá? Então eu substituí o L dividido por K vezes A por um R, né, que significa a resistência térmica da parede. Tá? E fiz uma analogia com resistência elétrica aqui. Certo? Então aqui a gente tem uma temperatura 1, uma temperatura 2, que geralmente a temperatura 1 é maior que a temperatura 2, um fluxo de calor aqui, né, representado por Q ponto, e uma diferença de potencial térmico. E no caso, a nossa resistência térmica, né, vai ser uma parede, para esse nosso caso de hoje. Ok? Então, pessoal, ó, em sistemas térmicos, a gente pode ter associação de paredes. Por isso que é interessante a gente olhar para esses sistemas térmicos com uma analogia para sistemas elétricos, tá? Porque aí a gente faz associação de paredes, certo? E essa situação pode acontecer, por exemplo, em um forno, né? Que a gente tem diversas camadas em um forno, até na churrasqueira de casa, né? E nesse caso aqui a gente tem uma camada AK1, né? Que é de um material refratário, que tem uma condutividade térmica X e um comprimento X, certo? Uma camada intermediária de um material isolante, né, com uma outra condutividade térmica e um outro espessura. E uma terceira camada, que pode ser uma chapa de aço ou coisa do tipo, que já é de outra condutividade térmica e de outra espessura. Tá? Então, se a gente for olhar para cada um deles, né, a gente vai calcular esse Q ponto, porque assim como em sistemas elétricos, quando a gente tem associação de resistências em série, a tensão vai mudar ao longo da série, mas a corrente se mantém constante em toda a série. E é isso que vai acontecer aqui também em sistemas térmicos. A nossa temperatura vai mudando ao longo da parede, mas o nosso fluxo de calor é igual para todos. Associação de paredes em paralelo, o que vai acontecer é igual a sistemas elétricos. A gente vai ter o mesmo potencial para todos os componentes da associação paralelo, mas as correntes vão mudando. E nesse caso aqui, os fluxos de calor vão mudando. Tá? Bom, aqui, pessoal, eu só fiz um joguinho matemático, né? Eu coloquei cada um dos fluxos de calor aqui, né? Separei eles aqui em cada diferença de potencial térmico, tá vendo? E fiz que isso daqui é igual às suas respectivas análises matemáticas aí, certo? E aí a gente acaba achando, olha só, que a temperatura 1 menos a temperatura 4 é igual ao Q ponto vezes a somatória das resistências térmicas dessas paredes. Então a gente consegue concluir que o Q ponto acaba por ser a maior temperatura menos a menor temperatura dividido pelas resistências térmicas de cada uma das paredes, certo? Por isso que a gente pode falar aqui, né, que o Q ponto é igual a um ΔT total, né? A gente não precisa olhar para cada uma das paredes, dividido por uma resistência equivalente aqui, uma resistência total, né? E essa resistência total é a somatória das resistências de todas as paredes que estão em série. Beleza? Ficou claro aí para vocês ou ficou nebuloso? Como que ficou? Como que ficou? Para vocês aí. Não entendeu, Amanda? E se a gente fizer exercício? Será que vai entender melhor? Vamos fazer exercício? Professora, acho um pouco complicado, porque se eu não estou entendendo na teoria, imagina na prática. Tá, então vamos lá. Aonde você se perdeu nessa teoria aí, para a gente tentar voltar? Aonde vocês se perderam? Para a gente tentar voltar e você pegar o fio da meada aí. Pra ser sincera, desde o começo. É mesmo, menina? Na hora que eu comecei...
um monte de símbolos, não entendi absolutamente como se faz. Você tá brincando. O senhor começou a falar, eu achei super interessante, né? Uma pessoa que tem um conhecimento falar, eu só observei, porque eu não entendi absolutamente nada. Certo. Bom, então tá bom. Então vamos voltar no começo, né? Vamos falar com mais calma, tá? Pessoal, aqui, vocês entenderam? Vocês lembram dessa equaçãozinha aqui lá da... faz tempo, né? Lá do ensino médio. Vocês lembram disso daqui? Deixa eu jogar pra cá isso daqui, ó. Que aí eu vou... Opa! Ô, meu filho. Professor, a única coisa que eu acho que eu sei é ΔT, que provavelmente está relacionada a tempo. Tá. Ó, não, ΔT é temperatura. Nós estamos falando de temperatura. O tempo um texto que tem minúsculo. O senhor viu tanto que eu tô sabendo. Tem minúsculo, hein? Ó, pessoal, é assim, ó. Quando a gente olha para sistemas térmicos, né, quando a gente está falando aí de condução de calor, troca de calor aí, né, nesse caso por condução, eu apresentei para vocês a primeira lei, não, né, a lei de Fourier, certo? Essa lei de Fourier aí, pessoal, ela, como eu falei na aula passada e reprisei hoje, ela vai relacionar uma característica física da parede, que é o nosso K, vai multiplicar pela área, dividir por esse comprimento, né? Quando eu falo comprimento, é a espessura da parede, e multiplicar pelo ΔT, que é a diferença de temperatura, certo? Essa daí é a lei de Fourier que vocês têm que guardar. Essa vocês vão usar bastante, né? Nesses próximos dias aí, beleza? Isso daí é uma característica da parede, dependendo da diferença de temperatura, vai acontecer o fluxo de calor pela parede, enfim, tá? Só que quando a gente começa a falar de sistemas mais complexos, né, como associação de paredes, a gente já tem que fazer analogia com sistemas elétricos, porque acaba ficando mais fácil da gente olhar para as paredes como se fossem resistências térmicas, né? A equação vai ficar um pouco mais simples e o modo de tratar esse sistema também acaba ficando um pouco mais simples, tá? Por isso que a gente faz analogia com sistemas elétricos. Então, o que eu quis dizer aqui, ó, vocês devem estar vendo um pouquinho menor aí, mas é que eu quero ficar vendo o chat aqui, tá? Então, o que eu quis dizer com isso, né? Que a gente pode trocar a parede por uma resistência térmica, certo? E a gente consegue calcular essa resistência térmica por meio da equaçãozinha lá, que é L dividido por K vezes A. Quem que é L? A espessura da parede. K é a condutividade térmica da parede e depende do material que a gente está usando, tá? Cada material tem uma condutividade térmica, certo? E A é a área. Eu só tenho que calcular a área da parede, porque quanto maior for a área, né, melhor, diferente vai ser a resistência térmica dessa parede, ok? Então, ó, eu acabo por falar que o meu fluxo de calor, que é o meu Q ponto, é a variação da temperatura, um ΔT, então é um T1 menos T2, ou temperatura maior menos a menor, dividido por uma resistência térmica. Até aqui, ficou beleza? Até aqui tá beleza? No caso, o senhor colocou o ΔT no lugar da tensão. A temperatura funciona como uma diferença de potencial térmico. Isso, exatamente. Pensa nesse ΔT como uma diferença de potencial térmico. Beleza? Lembra que eu falei lá nas aulas passadas que o fluxo de calor vai acontecer sempre do mais quente para o mais frio e nunca ao contrário? A gente nunca insere frio em alguma coisa. A gente não consegue inserir frio. A gente retira calor. Então o fluxo de calor sempre acontece do maior potencial para o menor. Só isso. Aí, aqui, pessoal, pode assustar essa quantidade de equações, tá? Mas o que eu quis dizer aqui? Eu peguei da apostila que eu até forneci para vocês. Ele vai fazendo as simplificações para falar no final, só para falar no final, que o Q ponto,
acaba sendo, eu olhando para o sistema inteiro dessa associação de paredes aqui em série, ó, esse sistema inteiro, ele acaba falando para a gente que o Q ponto vai ser a maior temperatura menos a menor, então quer dizer, ó, essa temperatura T1 menos a T4, certo? Dividido pela soma das resistências térmicas, tá? Eu não preciso fazer Q ponto dessa primeira parede, Q ponto dessa segunda, considerando uma temperatura entre uma parede e outra, e o Q ponto dessa terceira parede. Sair descobrindo valores de temperatura entre as paredes para fazer cada um dos cálculos de Q ponto. Não. Se as paredes estão em série, e eu sei desse conceito de que em associação de paredes em série eu tenho um fluxo de calor constante para essas três paredes, pô, então é só eu considerar a maior e a menor temperatura de todo o sistema. É isso que eu quis dizer, tá? É que a gente olha esse amontoado de equações e a gente acaba ficando meio assustado. Isso que você colocou, né, no caso, representou o número de paredes pelo número de resistência, porque a parede apresenta uma resistência térmica. Exatamente. Aqui, ó, se tem 3 paredes, não tem jeito de eu ter menos de 3 resistências térmicas, tá? ΔT, variação de temperatura nas paredes. Isso, é isso mesmo, Amanda, tá? Então, ó, se eu tenho 3 paredes, pessoal, não tem como eu ter menos do que 3 resistências térmicas. Se eu tenho uma diferença de potencial entre uma parede e a última, eu posso considerar essa diferença de potencial inteira, tá? Mas eu sei que se eu tiver que achar uma temperatura no meio de uma parede e outra, eu vou ter que considerar o Q ponto constante para todas essas paredes. E foi isso que eu quis dizer aqui, ó. Nesse quadrinho aqui, pessoal, ó, olha lá, o Q ponto é igual a um ΔT, né, que é uma variação de temperatura total. Então, estou considerando as 3 paredes, já direto, dividido por uma resistência térmica total. Certo? Onde a resistência térmica total é igual à somatória das resistências. Então, se eu tiver uma parede, 2, 3, N paredes, eu vou ter que sair somando essas resistências térmicas e colocar aqui na minha equação. Só isso. Ficou um pouco menos nebuloso? Oi. Pode chegar a ter tipo uma pergunta se todas as paredes eu tenho que saber a resistência ou só da parede 1 e 3 ou não? Não, aí no caso, Dani, você vai ter que saber a resistência térmica de todas as paredes. Porque como elas estão participando ali da troca de calor, né, do fluxo de calor, então a gente precisa saber das resistências térmicas de todas as paredes, tá? Então não tem jeito de eu falar assim, vamos calcular o fluxo de calor em 3 paredes, mas eu só sei a resistência térmica de uma parede. Não dá, não tem jeito, tá? A gente tem que saber a resistência térmica de todas as paredes. E para isso a gente vai precisar do K ali, que é a condutividade térmica da parede. Pode falar, Amanda. Professor, no caso, paredes planas em série, são placas térmicas? Eu não entendi o conceito de paredes. Parede mesmo, nós estamos falando placa, parede mesmo. Vamos supor assim, ó. É literalmente uma parede. Uma parede. Porque como tá falando de transferência, de associação de calor, eu não tô conseguindo decifrar, é uma parede mesmo. Pensa numa geladeira. Vou pôr uma imagem aqui, ó. Pensa numa geladeira. É porque eles falam. Geladeira. Aqui não tem nenhuma coisa, tá uma merda. Transferência de calor. Pensa, por exemplo, numa geladeira. A geladeira, ela não tem a parte metálica de fora. Aí por dentro, assim, ó, ela tem um isolante térmico e depois ela não tem uma parte de plástico por dentro que a gente vê? Você já parou para pensar nisso? Sim. Sim? Então,
Se a gente pensar em cada uma dessas etapas aí de construção da geladeira como paredes, você concorda comigo que essas paredes vão estar em série? Concorda comigo? Tá? Então, ó, quer ver? Ó? Paredes de um forno, por exemplo. Parede de um forno. Imagens. De lado. Sei lá, eu vou colocar de lado assim. Vamos ver se parece alguma coisa. Parece nada. Parece nada. Ó, vou dar um outro exemplo aqui, ó. Churrasqueira. Não sei se vocês já fizeram churrasqueira, já construíram churrasqueira e tal. A churrasqueira, aqui por fora é tijolo normal. Mas aqui dentro, eles colocam um tijolo refratário. Se ele não colocar o tijolo refratário, esse tijolo aqui não vai aguentar. Então a gente está fazendo uma associação de tijolos, né, em série, paredes em série. Quer dizer que a gente está mudando a característica de transferência de calor desse cara aí. Tá? Então vocês podem pensar também, né, no caso da geladeira que eu falei para vocês. Porque a gente tem uma parte que é de metal, no meio tem um isolante térmico, porque se não tivesse isolante térmico, o motor ia ficar ligado direto, né? Não ia gelar nossos alimentos. E tem um outro revestimento que é de plástico, para deixar bonitinha a geladeira, sabe? Como é que é? Então isso que é a associação de paredes em série, tá bom, mano? Mas aí é o motor da geladeira que está fazendo todo o processo de gelar a geladeira. Isso, exatamente. O motor da geladeira, Dani, ele está auxiliando na troca de calor com a geladeira, certo? Da troca de calor com o interior da geladeira. Mas você concorda comigo que se além da troca de calor exercida ali pelo compressor, eu tivesse troca de calor com as paredes, não ia ser menos eficiente a nossa geladeira? Ia, né? Então, o interessante é eu isolar termicamente essa geladeira para que eu não perca, né? Por conta dessa diferença de potencial térmico entre o ambiente externo e o ambiente interno da geladeira, que o calor não entre para lá, para dentro da geladeira. Isso, Flávia. Igual a garrafa térmica também. Né? A garrafa térmica, pessoal, ela tem uma camada de vidro. Eu vou falar sobre a garrafa térmica quando a gente estiver falando mais sobre pegar os 3 mecanismos de transferência de calor, tá? A garrafa térmica, pessoal, a garrafa térmica nós temos uma camada que é de vidro e por dentro reflete, tá? Nós temos uma outra camada por fora que é de plástico, né? E algumas têm até um isolante térmico ali. Né? Outras, o isolante térmico é o próprio plástico de fora, tal, né? E só tem o revestimento. Mas se ela quebra aquela ampolinha, não funciona mais a garrafa. Não, acabou a garrafa. Mas por quê, né? Aquela coisinha de vidro que tem, se você olhar assim por dentro, Dani, ela é espelhada, tá? E por ela ser espelhada e por fora ser opaca, a gente está contribuindo para que não haja troca de calor, tá? Endotérmico, exotérmico? Não, nada a ver. Nada a ver. Não tem a ver com endotérmico e exotérmico, não. A gente tá, mas quando a gente estudar transferência de calor por radiação, vocês vão entender um pouco melhor aquela parede espelhada. Por enquanto, a gente só está falando de condução de calor, tá? Mais para frente a gente vai falar de radiação. Radiação e convecção, tá? Aí vai ficar um pouco mais claro a garrafa térmica. Mas por enquanto, vamos pensar na geladeira, na parede da geladeira. Tá? Isso. Beleza, pessoal? Vamos fazer um exercíciozinho aqui para ficar mais... Meu filho do céu. Vamos fazer uns exercíciozinho aqui para ficar mais claro? Ó, eu vou abrir minha câmera aqui. To be down.
Tá aqui. Pronto. Abri minha câmera aqui. Pimba. Ó, eu separei alguns exercícios aqui, ó, que eu achei na internet. Eles têm são uns exercíciozinhos mais simples, tá? Pra gente discutir essa coisa aí da troca de calor por condução, certo? Então, ó, o primeiro exercício que eu quero fazer com vocês é esse daqui, que é uma parede simples de concreto, tá? E a gente vai calcular a taxa de transferência de calor nessa parede, certo? Então ele fala que a superfície externa de uma parede de concreto, eu vou desenhando aqui e depois a gente discute, tá? A superfície externa de uma parede de concreto, que tem espessura de 0,2 metros, é mantida a uma temperatura de menos 5 graus. Então aqui, ó, pelo lado de dentro, está menos 5 graus. Por enquanto vocês não estão vendo, porque eu só estou lendo e marcando as informações, tá? Enquanto a superfície interna... Deixa eu mudar só aqui, ó. Enquanto a superfície interna... Ó, a externa está menos 5 e a interna está 20 graus. Então quer dizer, lá fora está frio e dentro está calor. Tá? É como se fosse um inverno muito rigoroso, né, com menos 5 graus, e a gente quer se manter quentinho dentro da nossa casa, certo? A condutividade térmica dessa parede de concreto aí, que é o nosso K, é 1,2 watts por metro Kelvin, beleza? Ele pede para você determinar a perda de calor através de uma parede de 10 metros de comprimento por 3 de altura. Então, a parede tem 10 metros de comprimento por 3 de altura. Eu estou marcando aqui. Certo? Então, ele pede para você essa perda de calor aí. Agora, olha aqui, ó. Eu estou aqui aberto, eu vou abrir também aqui para ver vocês, tá? Olha só essa situação, pessoal. Se nós temos uma parede aqui, ó, então eu estou olhando de lado a parede, tá? Como se eu tivesse cortado a parede e olhando a largura dela aqui, tá? Dentro eu tenho 20 graus Celsius e fora menos 5, tá? Menos 5 graus Celsius. Essa parede tem 0,2 metros e eu tenho que converter de centímetros, por exemplo, para metros, porque tudo tem que estar no sistema internacional ou no sistema métrico, né? No caso aqui no sistema métrico, porque nós estamos falando de graus Celsius, tá? E ele fala que essa paredona aqui tem 10 por 3, beleza? Mas pode não ser uma parede assim, ó. Ela pode estar... pode ser uma sala, né, que eu desdobrei, né, e não estou considerando a troca de calor pelo teto e pelo chão. Tá? Pode acontecer. Então, olha só. Da lei de Fourier lá, eu vou começar pela lei de Fourier pura e simples, tá? Eu tenho que o Q ponto é dado por K vezes A dividido por L vezes o ΔT, não tem? Vocês lembram lá da lei de Fourier que a gente estava falando agora mesmo? Olha só, o K a gente tem, que é o tal do 1,2 aqui, watts por metro Kelvin, ok? O L a gente também tem, que é 0,2, que é a espessura da parede. A área a gente tem também, mas não está direto, porque ele deu o comprimento e a altura da parede. E para a gente calcular a área, a gente bem sabe, é base vezes altura. Então aqui é 30 metros quadrados. E a variação de temperatura aqui, isso que a gente tem que prestar atenção. Porque é a maior temperatura menos a menor temperatura. Se nós temos uma temperatura negativa, nós temos que considerar esse sinalzinho negativo aí. Então vamos substituir valores para a gente saber a perda de calor nessa parede. Ó, o meu Q ponto vai ser igual então a 1,2, que é o meu K. A área é 30 metros quadrados. A espessura da parede 0,2. E aqui que está uma coisa que vocês vão ter que prestar atenção, porque é pegadinha mesmo. Pegadinha não é pegadinha, é o jeito de fazer, tem que tomar cuidado. A maior temperatura é 20, menos a menor temperatura é menos 5. Então eu não posso esquecer que a variação de temperatura aqui tem que considerar a temperatura negativa e a temperatura positiva. Então essa variação aqui vai acabar sendo 25 graus Celsius. Porque 20 menos menos 5, menos com menos mais, eu vou somar o 20 com 5. Beleza?
Então, olha só, pessoal. Nós vamos ter aqui, ó, deixa eu pegar minha calculadora aqui. Nós vamos ter aqui, ó, olha lá. 1,2 vezes 30, que é a parte de cima aqui da nossa equação, 36. Vezes, dividido por 0,2, que é a espessura da nossa parede, eu vou ter 180. Vezes 25, pois então eu vou ter 4.500 watts. Aqui ele dá em watts por hora, né? É watts só, né? Porque watts já está na unidade de medida de tempo ali e tudo mais. Certo? Em watts. Só que também eu posso ter algumas coisas, né? Aqui mesmo, né? Quando eu apresentar esse K aqui em quilocalorias, esse cara vai acabar sendo quilocalorias por hora. Mas eu vou fazer exercício ao longo dos dias com vocês. Vocês vão ver que a conta é a mesma, tá? Só esse cara aqui que vai ser dado em quilocalorias por hora metro grau Celsius. E aí a gente vai precisar só adaptar a unidade de medida para quilocaloria por hora. Tranquilo, tá? Ficou claro para vocês aí o que é a tal da transferência de calor, né? Ou a perda de calor aí pela parede plana? Por condução, na verdade, né? Por condução. Ficou mais claro? Acho que sim, né? Vamos fazer mais um exercício. Oi? Professor, Oi? então, essa parede, ela está ganhando esses 4.500 calorias a cada hora? Na verdade, ela está perdendo, né? Porque, como a gente está olhando para calor sempre, sim. Aqui dentro, ó, na face da parede, a gente não está considerando ainda a temperatura ambiente. Isso é convecção. Na face da parede eu tenho 20 graus. Na outra face, menos 5. Então o calor vai fluir de lá de dentro para fora pela parede. Ok? Então é como se estivesse correndo calor, né? Transferindo calor, né? De dentro da sala para fora. E é uma diferença de potencial térmico, aí vai do mais quente até o mais frio. Exatamente. Tá? Ficou mais claro para vocês aí, pessoal? Agora eu acho que deu uma clareadinha um pouco melhor, né? Tá. Então, ó, vamos continuar vendo os outros exercícios aqui, como é que eles são, tá? Bom, o calor, esse segundo aqui, ó. Calor é transferido a uma taxa de 0,1 kW. Então eu vou até marcar aqui, tá? Que o Q ponto é 0,1 kW. Isso daí, pessoal, como ele está em quilowatts, eu vou colocar em watts normal, que isso vai dar 100 watts, beleza? E aí ele fala que é conduzido por esse 0,1 kW é conduzido por um isolamento de lã de vidro que tem um K de 0,036 watts por metro Kelvin. Ok? E ele está falando também que esse isolamento tem 5 centímetros de espessura e uma área de 2 metros quadrados. Se a superfície quente tiver a 70 graus e a superfície fria eu estou pedindo para você calcular, né, que é uma coisa que eu não sei aqui, né? Como que a gente pode fazer? Ó, vou voltar aqui com vocês e vou vir para cá, tá? Aqui mudou o que eu tenho que calcular. Ele já deu o meu Q ponto, né, que é o meu fluxo de calor. Eu vou ter que calcular a minha variação de temperatura, certo? No caso, dentro da minha variação de temperatura, que é o meu ΔT, eu vou ter que calcular a menor temperatura, tá? Então, olha só, pessoal. Vou partir de novo da equação aqui, Ka dividido por L, T1 menos T2, beleza? Da mesma equação lá da lei de Fourier, que é derivado da lei de Fourier,
fui lá e estou usando ela, porque é condução de calor em parede plana, né? A temperatura está descendo aqui, ok? Bom, se eu tenho esse cara, tenho todos esses caras aqui, e quero saber esse daqui, porque ele falou que a maior temperatura é T1 aqui, que é 70 graus. Então eu vou ter que isolar esse T2, certo? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar toda essa parte aqui, ó, e vou que está multiplicando, e vou jogar para lá dividindo, tá? E para ficar mais fácil, né? Não, eu vou fazer assim. Eu vou jogar direto aqui, ó. Eu vou fazer por etapas, tá? Que vai ficar Q ponto dividido por K vezes A dividido por L igual a T1 menos T2. Se eu tenho uma divisão de frações aqui, eu vou ter que inverter e multiplicar. Eu vou acabar tendo Q ponto vezes L dividido por K vezes A. E isso daqui vai ser igual a T1 menos T2. Como eu quero saber T2, eu vou pegar esse T1 aqui e vou passar para o lado de lá. Meu T2 vai ser igual a um Q ponto vezes L dividido por K vezes A. E não posso esquecer que aqui é menos, né? Menos T2, certo? E isso daqui menos T1. Se eu multiplicar, porque eu não gosto de deixar negativo do lado de cá, se eu multiplicar por menos 1, eu vou ter isso daqui, ó. T2 é igual a T1 menos Q ponto vezes L dividido por K. Entenderam a jogada aí? Só tratei a equação, tá? Não entendeu? Olha só, vou voltar aqui do começo, tá, Thaís? Olha só. Eu parti da equação de Fourier normal, tá? Da que a gente viu lá. Q ponto é igual a K vezes A dividido por L, certo? Vezes a variação de temperatura, que é o ΔT aqui. Só que eu já abri o ΔT, porque quem a gente vai ter que descobrir é a temperatura menor. Beleza? Aí eu peguei esse K vezes A dividido por L e joguei aqui para baixo, porque ele está multiplicando tudo isso, ó. Então eu peguei esse blocão inteiro de constantes e joguei para o lado de lá, ó. Pimba, veio para baixo. Como eu tenho divisão de divisões, eu vou ter que inverter o de baixo e multiplicar o de cima. Eu invertendo o de baixo, o L vai para cima e o KA vai para baixo. Eu multiplico com o Q ponto, tá aqui, e o KA ele acaba ficando aqui para baixo. E isso daqui vai ser igual a T1 menos T2. Normal. Mantém. Aí, ó, para isolar o T2, eu peguei o T1 e joguei para o lado de lá. Se ele tinha sinal positivo, do outro lado ele vai ter sinal negativo. Foi o que eu fiz aqui, ó. E para não deixar o lado de cá negativo, porque eu não gosto, frescura minha, eu multipliquei todo mundo por menos 1. E aí ficou o quê? Oi? Aí, quando sempre for negativo do lado do igual, depois do igual, eu posso fazer isso, ponto menos 1, para ficar Pode. positivo? Pode. Você pode multiplicar. Só que se você multiplicar, se você quiser deixar esse daqui positivo, mudar o sinal de alguma coisa, né? Você tem que multiplicar toda a equação por menos 1. Você mudou aqui, você tem que mudar do lado de cá. Isso você pode fazer. Então, aí o que tá positivo vai ficar negativo. Isso, exatamente. Então, olha só. Na hora que eu multipliquei por menos 1, o T2 ficou positivo, beleza? O T1, que era negativo, ficou positivo. E esse bloco aqui, ó, de gente, esse bloco inteiro que tinha um sinalzinho positivo aqui escondido, ele ficou com um sinal negativo. Beleza? Ficou mais claro aí, Thaís? No caso, o primeiro termo,
antes do igual ele sempre é positivo na equação? Não, não necessariamente. É porque Ele eu gosto pode de ficar deixar... negativo? Pode, não tem problema. Esse termo aqui, ó, pode ser positivo, negativo, o que for. Mas não vai alterar no resultado final? Deve ser positivo ou negativo? Vai, mas o final, se eu multiplicar por -1 ou não, tem que ser igual para os dois. Eu considerando esse negativo aqui ou não, né, ele tem que ser igual, e ele vai ser igual. Mas no caso, e o sinal da equação? Porque se eu, no caso, colocar negativo, provavelmente o final da minha equação vai ser negativo. Aqui, ó, ele vai ter um sinal negativo, só que aí no final você vai ter que inverter, né, aqui. Porque ele vai dar algum valor aqui, um valor x, com um determinado sinal, positivo ou negativo. Se você tem esse negativo aqui, você tem que inverter o outro. Ou se não, falar que menos T2 é igual a mais 10, por exemplo. Sei lá. Mas se você quiser falar que T2 é igual a menos 10, também está certo. Você só inverteu os sinais aí e a incógnita se deixou certo. Oi? Poderia ter feito toda a conta e só feito essa multiplicação por -1 no final, né? Pode também. Vai dar a mesma coisa. Tem que dar a mesma coisa. É que eu gosto de fazer mais quando a gente está tratando a equação, que fica mais... Eu acho que já fica tudo certo, né? A gente vai levando tudo certo para no final só colocar valores aqui. Então vamos substituir valores para a gente achar essa temperatura T2? Olha só. T1 é 70 graus. Menos. O Q ponto é 100. O L é 5 centímetros, mas a gente não pode pôr 5 centímetros. A gente tem que pôr em metro, que vai dar 0,05. Ok? O K é 0,036. E o A, né, ele já dá, é 2 metros quadrados. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 100 vezes 0,05, sim. Dividido por 0,036 vezes 2. Pimba, 69,44. Ok? Então, essa parte aqui da equação dá 69,44. Eu vou fazer 70 menos o answer, que é essa resposta. Quanto que vai dar? 69,44, 0,5. Então quer dizer que nesse sistema aqui, ó, se eu tenho uma taxa de transferência de calor de 100 watts, desse lado está 70 graus Celsius, e eu tenho uma espessura de 5 centímetros com um K de 0,36, do lado de cá eu vou ter aqui nessa extremidade da parede, ó, eu vou ter 0,5 graus Celsius. Resposta. Ele fala 0,6 porque deu 0,55, tá? Vamos arredondar aqui para 0,6, né? Para bater. Porque o resultado, olha aqui, ó, deu 0,555 aqui, ó. Aqui na postilinha ele arredonda para 6. Beleza? E aí, como é que ficou para vocês aí? Deu para entender ou ficou nebuloso? Deu para entender? Beleza. Bom, então eu quero que vocês façam sozinhos. Espera aí.
Vocês lembram aquela apostilinha de transferência de calor, essa daqui, de fenômeno de transporte, que eu passei para vocês? Vocês vão pegar essa apostilinha aqui, pessoal. Ela tem... Eu ia passar a associação agora, mas eu não vou, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem alguns exemplos aqui. Tá? Não, esse daqui não. Ou os exercícios daqui, né? Eu quero que vocês façam. Eu vou passar esse cara aqui para vocês. Eu vou querer que vocês façam alguns exercícios daqui. Vou dar 2. Esse 2 aqui e o 4. Tá? Eu vou pedir que vocês façam esses 2 exercícios para vocês treinarem. Eu já ia passar a associação de paredes aqui, fazer um exercício. Mas eu acho que é bom então, como ficou uma nuvenzinha aí, eu acho bom vocês treinarem primeiro. Vamos treinar primeiro paredes simples, para depois andar ali para as paredes em série. Pode ser? O que vocês acham? Pode ser? Então tá. Eu vou colocar 2 exercícios de parede simples para vocês. Certo? E aí na semana que vem a gente só faz exercícios de parede em paralelo. Na semana que vem não. Semana que vem é semana do saco cheio. Na outra semana a gente faz exercícios de parede em paralelo, em série. Tá? E aí, pessoal, na outra semana eu já vou fazer uma lista de exercícios de revisão para a prova, tá? E aí a gente combina na outra semana lá, vamos deixar para lá, se a gente vai colocar já esse tema na primeira prova ou na segunda. Eu acho melhor colocar já na primeira, porque senão na segunda vocês vão pegar os 3, né? Os 3 mecanismos de transferência de calor. Aí eu acho que fica muito pesado. Pode ser? Vamos fazer isso? Eu coloco um exercíciozinho lá para vocês. Não precisa prova. Que isso, cara? Claro que precisa. Você tá maluco? Prova é coisa do passado, Paulo. Ah, eu também acho, cara. Sistema avaliativo muito diferentão, né, mano? Também acho. Vai fazer o quê? Beleza, pessoal? Então eu vou passar os exercícios lá para vocês. Já vou colocar lá. E aí vocês façam eles. Eu quero que vocês façam a mão, escaneia e me manda. Tá? Eu quero ver as pontinhas lá. Beleza? Vocês treinam lá. E na outra semana a gente vê a associação de paredes em série. E se der tempo a gente vê paralelo. Vamos ir devagarinho. Ok? Então, vambora. Só Deus na causa é nada aí, gente. Você está exagerando, cara. Você está exagerando. Então tá, pessoal. Então...